Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me segue. Meu nome é Thiago e vamos falar do Vasco da Gama, que venceu na terceira rodada do Brasileirão contra o Sport Recife em São Januário. Então, se liga na vinheta. Volta da vinheta, vamos falar do Vasco da Gama. Jogou contra o Sport Recife em São Januário e a partida ficou 3-1. 3-1. Vamos lá. O Sport não foi um jogo, não cedeu esse resultado facilmente ao Vasco, certo? Ele atuou muito bem. A partida em si, na minha opinião, o Sport mostrou uma intensidade maior. O Pepa, que é o treinador do Sport, ele estabeleceu a estratégia num 4-5-1. Aí você vai pensar, pô, ele vai se encaixotar na defesa e vai deixar o Vasco com a bola. Não. Foi o contrário. Esse 4-5-1 fez as linhas de defesa e meio campo subirem, fazendo o atacante ficar lá na frente, flutuando entre os dois zagueiros, o que é muito bom, porque ele acaba pressionando sempre a saída de bola. Ou seja, o Vasco tinha a opção de sair rápido pelas extremidades, mas estaria obstruído por causa dos 5 jogadores, certo? Eu tenho que elogiar, sim, os jogadores do Sport, eu não sei todos de cabeça, então eu já peço desculpas, mas o Lucas Lima se reinventou, é um excelente jogador, ele conhece os atalhos do campo, ele está sempre bem posicionado, ele sabe quando fazer uma falta tática, que é uma coisa que eu já critiquei no Vasco e continuo criticando. O Vasco não sabe fazer falta tática. Não sabe. O cara vai correndo. O Lucas Lima já grudava, já agarrava. Teve uma jogada no Coutinho no meio de campo. Tranquilo jogado. O Coutinho deu aquele giro, ele ia partir para cima do zagueiro direito, eu acho que era o improvisado, ou zagueiro esquerdo, agora não me recordo. Mas era o zagueiro. Não, ele ia partir para cima do zagueiro, do lateral direito. Ele simplesmente agarrou a camisa do Coutinho. O árbitro deu a falta, mas meio de campo, segue o jogo. Não bateu, não fez nada, só agarrou. Tinha jogador, não ia tomar cartão. Impressionante. O Duqueiroz também, um excelente volante. Eu vou falar do... Cara, eu vou falar errado o nome dele, mesmo tentando ler aqui. Christian Barletta. Mas ele teve uma nota baixa. Eu uso sempre o site SofaScore para analisar os elencos, os times. Ele teve uma nota baixa e tal, beleza, mas ele chegou em condições de jogada de perigo, sempre pressionando o PH. Até a entrada do Adson e do Jair no segundo tempo era uma disputa parelha, então era muito complicado. Além disso, qual foi a escalação do Vasco? Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, na verdade, pelo lado do Piton, aqui a gente tinha o Tietê do lado direito, próximo ao PH, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e na frente, Verrete. Tá, vamos lá. O Vasco começa fazendo uma certa pressão. O Coutinho dá um chute que o goleiro espalma para fora. E até então, tudo bem. Só que o Sport cresceu. Ele aumentou, Cara, foi uma pressão, foi uma blitz. Bum, jogou tudo para cima e muito dificilmente o Vasco saía. E se saía, o Sport dava combate, conseguia recuperar e voltava. Uma coisa que tem que melhorar é esse chute do Léo Jardim. Cara, não tem condição. Eu entendo que ele joga na pressão às vezes. Eu gostei muito da dupla de zaga. O Lucas Freitas está um pouco nervoso, o João Vitor também. Mas eu gostei do jeito, a confiança de tocar a bola. O Lucas Freitas no segundo tempo, depois do gol contra do Hugo Moura, o Hugo Moura fez um gol contra, eu vou falar disso, ele se sentiu mais solto. O Nuno, para mim, cara, que contratação. Ele, Piton e Coutinho, o Garré eu acho que ele tá um pouco sozinho, por isso que ele não sabe muito bem como trabalhar. E ele não é esse jogador de muita velocidade. Mesmo hoje eu vendo ele forçando a velocidade, tipo assim, eu vou tentar, mas não é a dele. O Garré, para mim, o lugar dele seria ali no lugar do Coutinho. Quer tirar o Coutinho? Não tô falando isso. O contrato dele acaba agora. O Garré pode ter sido contratado para a ponta, mas na minha visão, ele fica mais confortável ali no meio. Tanto que teve alguns momentos que ele desceu, foi ali para o centro, foi ali para o lado do Coutinho, para tentar dar uma tabelada, que eu vejo que ele quer. Eu vejo que ele quer, ele está um pouco descolado ali na posição, mas ele quer, certo? Ele deixou uma bola passar por baixo do pé, o PH também deixou, acho que devia ser problema ali próximo de onde ficam os bancos de reserva. Mas, cara, bom,
Eu já me adiantei, falei sobre algumas coisas, elogiei já o Lucas Freitas e o João Vitor, falei que o Garré tá um pouquinho descolado, o Nuno, um excelente jogador, jogou, enquanto jogou, cara, impressionante, tá? Esse menino, o Coutinho, caraca, o Coutinho, velho. O Coutinho deu o quê? 10 minutos, eu acho, ele deu um chute que o goleiro espalmou pra fora. Cara, muito bom, o Coutinho tá aumentando muito o ritmo, ele não tá ficando mais preso. Pelo mapa de calor, ele fica muito pro lado esquerdo, realmente, mas ele não fica preso mais à ponta esquerda, ao meio ali esquerdo. Não. Uma coisa que eu tenho a criticar, e isso de ambos os lados, é o posicionamento dos pontos. O Nuno e o Piton muitas vezes estão apostando corrida. Porque o Nuno tá puxando e o Piton quer passar para pegar a bola. Só que, gente, pelo amor de Deus, os dois estão usando a mesma faixa de campo, usa da faixa de dentro. Né? O Piton teria que passar para dentro e tocar pro Nuno. A mesma coisa desse lado. Muitas vezes o Garré pedia a bola, mas estava impedido, estava com marcação dupla. Ele está forçando essa questão da velocidade para se firmar no time. O que é bom. Se ele não quisesse, ele estava ali parado, jogado, igual o Lloyd. Inclusive, o Lloyd teve uma chamada, tá? Parece que a diretoria do Vasco chamou ele no canto e falou: Ó, meu filho, é Vasco, tem que dar aquele gás. Ah, mas eu não sei jogar. Tudo bem, corre. Muita gente critica o Verratti falando que ele não faz gol de pé, que ele é horrível. Nesse jogo, não. Esse jogo a gente vai elogiar o Verratti, tá? Mas a questão do Lloyd foi essa, foi chamada a atenção, perguntou o que está acontecendo, se ele está muito assim com o Vasco. Porque, querendo ou não, o estádio São Januário é de 20 mil pessoas. Inclusive, tô lembrando de várias coisas aqui. Dei a notícia que talvez não tivesse cheio, e realmente, São Januário não estava cheio, estava com 15 mil pagantes, salvo engano. E o padrão de São Januário, 15 mil pagantes não é cheio. Porém, um público considerável, né? E aí que vem. Estou falando aqui o Verratti, falei do Lloyd, questão do Lloyd ok. São Januário não bateu exatamente o que eu falei, eu esperava menos ainda, mas ainda bem que foram 15 mil que torceram pelo Vasco, que compraram a briga, que levaram o espírito do time. O Carille, inclusive, na coletiva dele, elogiou esse ponto, certo? Que é muito bom ver ele elogiar, porque, querendo ou não, um técnico que quer brigar com a torcida, um jogador que quer brigar com a torcida, ele pode ter um contrato com o clube, mas o clube só existe por causa da torcida. E no Vasco, na minha visão, isso é verdade. Porque o Vasco, o torcedor vascaíno, tem um amor, uma paixão incondicionada pelo Vasco. E ele não, o torcedor vascaíno, eu me colocando nessa posição, eu não quero que o Vasco, de uma noite para o dia, vire o Barcelona, o Real Madrid. Ah, perderam. Isso acontece, o Arsenal. Eu quero que o Vasco jogue com vontade. O Vasco tem problemas? Tem. O Vasco tem questões? Tem. Mas eu quero que o Vasco jogue com vontade. É só a vontade que eu quero. Ah, mas a vontade do jogador em campo é reflexo desse apoio do torcedor. Se o cara tá se arrastando em campo, a culpa não é minha. Eu tô torcendo. Se o cara tá desmaiando em campo de tanto tentar, eu vou continuar querendo que ele faça isso, apoiando ele a fazer isso, certo? Esse ponto é importante, cara, ele pediu desculpa, ainda bem, não acredito que esteja pacificado, certo? Mas é melhor o Carille jogar com a torcida. A coletiva dele foi bem mais leve do que contra o Porto Cabelo semana passada, né, que a gente, no meio de semana, e isso é muito importante. Bom, já falei do Carille, já falei do Lloyd, já falei do Verratti, que atuou muito melhor com os pés hoje. Vamos falar dos gols. Nosso goleador, o maior goleador internacional do Vasco, passou o cano, Verratti. Cara, e é impressionante. O primeiro gol saiu de uma bola parada, batida na esquerda. Acho que foi até o Piton que bateu. Cruzou quase toda a grande área. Foi parar no Garré do lado direito, que estava muito bem posicionado. Provavelmente foi uma jogada treinada, porque ele estava exatamente onde a bola ia cair. E o Garré, muito inteligente, vê os jogadores passando nas costas dos zagueiros do outro lado. O goleiro não saiu da área, tá? Da pequena área. Ele continuou na pequena área. O goleiro do Sport, o França. E ele bate de volta para a pequena área, passa por cima do Verratti, todo mundo acreditando que ia ser gol de cabeça. Veio o Coutinho em diagonal na acelerada, ele cabeceia para dentro da área. A bola cai aonde? No pé do Verratti. Ele afunda. Ele chuta no teto da rede.
Pensei que tinha batido no travessão, mas ele fez um gol, 1-0. Já estava no momento que o Sport estava pressionando o Vasco, com aquela pressão alta, com aquela intensidade. Aí, beleza. No primeiro tempo ainda, o Nuno recebe uma bola em profundidade numa tabela com o Piton, que eu falei que tá essa tabelinha aí desses três. O Garrett deve estar se sentindo sozinho, porque lá na direita não tem alguém para fazer tabela. O PH é um cara de força. Inclusive, ele teve várias jogadas que ele achou que fosse o Cafu, o Maicon não o zagueiro, o lateral direito da seleção, o Cafu também. Cara, mas que cara com força física. Também bebe água que nem um camelo, né? Que acho que no 40 minutos do primeiro tempo já estava procurando aquelas garrafinhas de água na lateral do campo. Bom, mas aí a jogada do gol do Verratti, segundo gol. O Piton, numa tabelinha com o Nuno, ele toca em velocidade, o Nuno entra e cruza para dentro da área. Cruzou na área, ninguém subiu, Verratti riu. Gol de cabeça do Verratti. Só que nessa disputa por espaço, o Verratti acaba usando os braços para, tipo assim, tô passando. E cabeceia, faz o gol, tira do goleiro, gol limpo. O VAR chama, o árbitro marca em campo gol, o VAR chama. Talvez tivesse um ombro e tal, o Verratti fica indignado, mas não, foi validado o gol. Bom, aí o Vasco vai pro intervalo com o Sport jogando melhor, mas o Vasco ganha 2-0. Inicia o segundo tempo. Cara, eu fico muito chateado porque o Hugo Moura fez um gol contra. Porque o que o Hugo Moura joga é brincadeira. Cara, o cara é muito bom jogando, certo? E, bom, ele faz gol contra, 2-1, o clima muda, o Sport cresce, o Carille faz substituições. Ele tira o Tietê, que estava desgastado, dava para ver nele desgastado, entra o Jair, tira o Garré, que também estava muito cansado, e coloca o Adson. Por 5 minutos, o time melhora. Só que o time todo estava muito cansado. O Verratti pediu para sair. O Verratti nunca pede para sair. E quando sai, fica nervoso, fica chateado. Saiu o Coutinho, saiu o Nuno também, depois, bem depois. Entra o Payet, o Ryan e o Teixeira. Já no minuto quase 80, os três ficam em campo. E aí, o Adson estava jogando pela direita, onde ele joga melhor. O Ryan foi deslocado para a esquerda para dar um apoio no combate do Piton, onde fez um bom trabalho também, diga-se de passagem, o Ryan fez. O Payet jogou centralizado, certo? E numa dessas jogadas, uma bola sobe para o Payet e o Ryan ali, naquele caminhozinho do lado esquerdo ali. Rapaz, o Payet dá um chute por cima, assim, o Ryan dispara com essa bola, vai parar lá no fundo do gol. Quase que ele perdeu o chute, quase ele errou o chute. Mas mérito do Ryan porque fez. Se não tivesse feito, tinha criticado. Já que a gente está falando em crítica, teve uma jogada que o PH puxou, fez o drible da meia-lua, o drible da vaca, partiu. Ele podia bater pro gol, podia tocar para dentro da área, ele preferiu chutar, ele chutou para fora, e como ele errou, fica uma criticazinha ao Paulo Henrique, mas fez um excelente trabalho, tanto defensivo quanto atacante, certo? Para você que me acompanha, deixa o like, deixa o dislike e me segue para mais coisas.